Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 1º de junho do ano de 2018 e dando continuidade ao nosso mini curso sobre as leis espirituais, nós falaremos hoje sobre a lei de sociedade. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, lei de sociedade. Os espíritos dizem que o homem precisa do homem. É essa a razão pela qual, desde o começo dos tempos, nós, enquanto espécie, procuramos a companhia de outros nossos semelhantes. A princípio de forma espaçada, formando pequenas tribos, pequenos núcleos, mas com o surgimento da civilização começam a nascer as primeiras cidades e as grandes cidades. Aqui cabe um ponto interessante. Muita gente pensa que os nossos antepassados, por exemplo, os romanos, os gregos, os fenícios, eles eram alguma coisa diferente de nós. E não eram. A nossa constituição física era a mesma. A inteligência a mesma capacidade de raciocinar, de sentir, de criar, já existia em nossos antepassados de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Então é curioso que muita gente, quando se refere ao passado, falam dessas culturas como se elas fossem constituídas de povos completamente primitivos. E não são assim. Eles não tinham os meios tecnológicos que hoje nós temos, mas a capacidade eles tinham. Olha quantas coisas eles deixaram para a posteridade, né? Os egípcios com as pirâmides, as construções de templos na Grécia, toda a navegação dos fenícios, enfim. Então esses povos não eram tão diferentes assim do que nós somos hoje. E com o surgimento das cidades, depois vieram as grandes cidades. Por exemplo, se estima que Roma, em seu auge, chegou a ter 1 milhão de habitantes, talvez mais. Então imagina uma cidade 2.000 anos atrás com 1 milhão de habitantes, sem toda a infraestrutura e tecnologia que nós temos, mas com tecnologia bastante avançada para a época, a ponto de uma só cidade suportar um número tão grande assim de pessoas. É muito interessante quando a gente faz esse passeio pela história, e como eu gosto de história, isso é uma coisa que eu faço com frequência, para ver como as sociedades vão se modificando. Mas sejam quais forem as modificações, o que se mantém é que o homem vive em sociedade. Por essa razão, aquele que se afasta da sociedade está fugindo da mesma e, portanto, está contrariando uma lei divina. Os espíritos não veem com bons olhos, por exemplo, as pessoas que se afastam da vida para ficar no mosteiro rezando dia e noite. Eles dizem que nisso há muito mais egoísmo do que despreendimento. Os espíritos não são favoráveis aos ermitões por aí, aos misântropos, aqueles que voluntariamente se afastam da sociedade por decepção, por não conseguir lidar com os problemas, enfim, por uma série de questões. Existem indivíduos que se isolam, constroem uma cabana no meio do mato, se afasta da sociedade. Isso é um recrudescimento do egoísmo. Então os espíritos não concordam com esse ponto de vista. E eles vão dizer que a convivência em sociedade é que acaba oferecendo ao homem as múltiplas ferramentas para sua evolução, intelecto e moral. Intelecto porque vivendo em sociedade, tendo de trabalhar na mesma, o homem é chamado a contribuir para o melhoramento da sociedade em que se encontra.
Por exemplo, eu trabalho no campo. E será que o campo é responsável por dar um apoio à sociedade, né? De onde será que vêm os alimentos? Nós atravessamos uma crise de combustível. De onde é que vem o álcool que abastece os carros, né? O famoso etanol? Vem do campo. Se as pessoas soubessem como é grande a estrutura de uma usina para ter álcool ali para poder abastecer o tanque, o olhar sobre o combustível seria bem diferente. Existem muitos e muitos processos envolvidos até que o álcool chegue até a bomba de abastecimento. Então nós estamos trabalhando aqui no campo para quê? Para contribuir para a sociedade. Sem o trabalho do homem no campo, a sociedade perece. Então é por essa razão que nós temos, enquanto espécie, de conviver em sociedade, para que os trabalhos de um e de outro se somem e isso contribua para a vida humana. Ora, se alguém não tivesse desenvolvido esse celular que eu estou usando agora, como é que vocês iam ouvir minha voz? Se alguém não tivesse criado o YouTube que permite deixar essa reflexão ali perpetuamente, como é que se ouviria? Então olha como nós estamos conectados e ao mesmo tempo somos interdependentes, né? Então os espíritos vão dizer que a vida em sociedade é uma forma do homem exercitar a sua inteligência, mas é também uma forma de exercitar a sua moral. Por quê? Porque conviver uns com os outros não é fácil. Nós somos imperfeitos, nascemos numa família imperfeita, vivemos numa sociedade imperfeita, num país imperfeito, num mundo imperfeito, e às vezes não, quase sempre, essas imperfeições causam conflitos, fazem surgir infinitas oportunidades que, se o espírito bem souber aproveitá-las, conseguirá tirar delas proveito. Então a vida em sociedade é importante para exercitar o perdão, exercitar a benevolência, a caridade, a paciência, a tolerância. Não é assim? A começar pelo grande laboratório da vida, que é a família, e se estendendo até as relações de serviço, os vizinhos, etc., a vida se constitui uma grande jornada de aprendizado. Então, é por isso que os espíritos, repito, condenam, não veem com bons olhos aqueles que se retiram da sociedade porque não sabe conviver, porque ficou desesperançoso, ou quer se fechar num convento para ficar rezando. Eles dizem que não. Isso é fugir da batalha da vida. E o que eles querem é que nós enfrentemos a vida de cabeça erguida, para na luta do dia a dia, seja pelo trabalho ou pela relação com as outras pessoas, nós consigamos tirar daí virtudes que serão um verdadeiro tesouro da alma. Então, a lei de sociedade, e se é lei, funciona na Terra, funciona em qualquer outro planeta, faz com que os espíritos se agrupem e vivam em conjunto. Tanto é que até mesmo no mundo espiritual a gente vê as colônias, né? O que são as colônias, senão agrupamentos de espíritos que se ligam para um trabalho em comum. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.